Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 1 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Então, nessa semana, gente, o gênero textual que nós vamos estudar é o texto de lei. Então, de modo geral, as leis são criadas pelos representantes do poder legislativo, ou seja, deputados federais, deputados estaduais ou vereadores, e devem ser sancionadas pelos representantes do poder executivo, presidente da República, governadores ou prefeitos. Após aprovada e sancionada, a lei se torna obrigatória naquele território. As leis pertencem à esfera jurídica e o seu texto segue, na maioria das vezes, uma estrutura comum. Então, no Brasil, nós somos regidos por 3 poderes constituídos. Poder legislativo, que vai criar as leis, né? E ele é representado pelos deputados federais, estaduais ou vereadores, né? Vereadores na esfera municipal, estaduais na esfera estadual e deputados federais no Distrito Federal, relacionado ao Brasil todo. Então, essas leis são criadas lá. É por isso que é importante a gente procurar votar com consciência, né, para eleger representantes que realmente façam valer os nossos direitos, que criem leis para favorecer a sociedade como um todo. Depois nós temos o Poder Executivo, que é representado na esfera municipal pelo prefeito, na esfera estadual pelo governador e na esfera federal pelo presidente da República. Então, lá no Poder Executivo é que essas leis vão ser aprovadas, né? E depois de aprovadas, elas passam a valer. E aí é o Poder Judiciário que vai fazer valer essas leis. Então, toda vez que a gente se sente prejudicado, a gente procura o Poder Judiciário com uma demanda para que ele faça valer um direito nosso. E ele só vai fazer valer esse direito baseado na lei que foi criada lá pelo Legislativo. Então, o Poder Judiciário, ele atende tantas pessoas comuns que não fazem parte da esfera legislativa nem executiva, como também fiscaliza o trabalho dessas 2 esferas, tá? Ele vai fiscalizar o trabalho do prefeito, o trabalho do presidente, etc. Então, o Poder Judiciário é um poder regulador, porque é ele que vai fazer com que as leis sejam cumpridas. Pois bem, no gênero textual lei, nós vamos ter aí, no início, a identificação, que vai ser feita pelo brasão, pelo símbolo do órgão que está, do qual está sendo emanada a lei, e também o nome desse órgão. No caso aqui nós temos o brasão da Presidência da República, né? Porque essa lei está sendo emanada da Presidência da República. Depois nós vamos ter a ementa, que é a descrição da lei, é um resumo do que ela trata, tá? Nós temos no texto de lei a palavra ementa, então que vai ser a descrição da lei, e também nós podemos ter emendas. Então alguém propõe uma lei e depois essa lei vai ser votada e alguém entra com uma emenda. Então nessa emenda você retira ou coloca alguma coisa na lei original. Então, após essa parte inicial, temos o conteúdo da lei, ou seja, aquilo que o texto está regulamentando. O conteúdo ou corpo da lei pode ser organizado da seguinte forma. Então, de forma mais geral, nós vamos ter o título, né, que vai falar do tema no geral. Depois nós temos o capítulo, que especifica um pouquinho mais a respeito do que vai ser tratado na lei. E depois nós temos as seções, que é mais especificado ainda. Então, há um afunilamento. Então, tem o título mais geral, depois o capítulo especifica mais um pouquinho, e depois a seção mais especificado ainda. Depois, pessoal, nós vamos ter aí, além dessas, uma lei pode apresentar mais divisões, que vão organizar a leitura e a compreensão de quem estiver lendo ou procurando alguma informação. Então, nós temos aí os artigos, né? Os artigos são numerados de forma sequencial em algarismos arábicos e entre o primeiro e o 9º artigo a numeração costuma ser ordinal. Então, do primeiro até o 9º, a gente vai usar a numeração ordinal.
E depois do 10 em diante vai ser a cardinal. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, dentre outros. Depois nós temos os parágrafos. Vai ser parágrafo único, quando o artigo pode ter apenas um parágrafo, ou se existirem mais de um parágrafo, a gente vai utilizar a denominação parágrafo segundo, parágrafo terceiro, etc. Primeiro, segundo, terceiro. E é representado por esse sinalzinho aqui, por esse símbolo, né, pessoal? Olha lá, esse símbolo aqui. Depois nós vamos ter os incisos, né, que são simbolizados por algarismos romanos. Depois as alíneas, que são simbolizadas por letras minúsculas, A, B, C, D, que são subdivisões dos incisos. E no final nós vamos ter a assinatura, né? Então aqui no caso colocou a assinatura do Ulisses Guimarães, que na época da reformulação da Constituição Federal, ele foi o presidente da Assembleia Constituinte, tá? Então após todos esses artigos, parágrafos, incisos e alíneas, nós encontramos a assinatura do chefe do poder que foi responsável por essa lei. Bom, aqui, pessoal, nós vamos ter algumas atividades a respeito de textos de lei, tá? Então, no número 1, leia este trecho da Constituição Brasileira e responda o que se pede. Artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se não fosse um texto de lei, eu diria, pessoal, que ele é até poético, de tão bonita que é a lei, né? Pela lei, se ela fosse cumprida na íntegra, nosso país seria um lugar maravilhoso de se viver, né? Mas, infelizmente, quando a gente percebe a distância, né, entre a teoria e a prática, a gente fica um pouco assim decepcionados, né? Bom, no Brasil, quando vemos pessoas vivendo na extrema pobreza e o aumento da desigualdade social, podemos afirmar que qual desses incisos que estão numerados em algarismos romanos, né, está sendo ferido? Justifique a sua resposta utilizando a Constituição. Então, quando a gente vê pessoas passando fome, qual desses incisos está sendo ferido? Bom, depois da número 2 nós temos. Agora iremos ver um trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei que regulamenta a educação no Brasil. Então, no texto 1, nós temos o estudo de caso. Então, Maria é uma garota de 11 anos que mora em uma área rural. Ela nunca frequentou a escola, pois a distância é grande e não há como ela chegar à escola. Então, esse é um caso isolado apresentado. E depois, no texto 2, nós temos um texto de lei. Então, artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado. Então, tanto a família como o Estado devem promover a educação das crianças, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, levando em consideração a situação hipotética apresentada no texto 1 e tendo como base o trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional presente no texto 2, escreva um parágrafo dizendo qual direito de Maria foi ferido. Justifique a sua resposta utilizando a Constituição. Então, se pela primeira leitura vocês entenderam, voltem ao texto para que vocês possam responder com segurança.
Então, pessoal, nessa semana, né, que é a primeira semana do PET, vocês deverão estudar as páginas 1 e 2 e fazer as atividades das páginas 3 e 4. Então, boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição no chat, lá no Conexão Escola, tá? Então, um abraço e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.